Tabelando com Tambellini. Patrocínio Assertiva Soluções. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que a gente já conversou aqui por um ponto de vista e agora a gente vai trazer outro. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Ferreira. Marcelo é um amigo aí de tempos. Eu estava pensando, né, que todo mundo, graças a Deus, que eu recebo aqui, eu apresento como um grande amigo. Aí eu estava pensando, né, queria ver se eu tenho já 1 milhão de amigos para cada um me dar R$ 1, né? E aí pô, ia ser legal, né? Marcelão, obrigado. Encontrei com você recentemente num evento. Aí você me questionou aí sobre a ideia da gente bater esse papo sobre a questão da cobrança, desse momento entre cobrança digital, cobrança humana, e é disso que a gente vai falar hoje. Então, eu queria te agradecer aí pela oportunidade, queria que você se apresentasse aí para a galera. Claro. Bom, é um grande prazer estar aqui com você, Tambellini, um grande amigo aí de tantos anos aí que já faz aí um tanto de tempo, né? E nos encontramos agora essa semana, né? E falando aí de produtos de omnicanalidade, digital, humano, né? E eu hoje estou numa empresa totalmente digital, né? Eu hoje, depois aí de uma experiência desde crédito, cobrança tradicional, aquela onda, né, que inclusive o Eric lá da Pascoaloto teve ali com você, muito interessante o ponto de vista colocado pelo lado dele, né? E também eu passei por essa onda, né? Quando eu fui supervisor de cobrança e tive ali o treinamento do Melita, lá do discador preditivo, né? Exatamente. E ali foi aquela onda de sair das cartas boleto, das ações massificadas de impressões de boletos para Exato. você ir ali para fazer o acionamento telefônico, que era aquela grande novidade, né? E aí a gente dá um salto de 20, 30 anos para o que está acontecendo hoje, em que as pessoas elas não querem mais receber ligação telefônica. As pessoas Exatamente. elas bloqueiam os números de telefone. Existem sistemas nos telefones em que, se aquele número não está Ligou na para sua você, lista de contatos, exatamente. você não vai receber aquele contato, né? Então, o acionamento por telefone ele hoje está passando por uma transição enorme, né? E como se isso já não fosse o suficiente, ainda tem aí as regulamentações da Anatel, né? Em que E você vão tem. apertando esse processo, né? Exato, exato. Então, é claro que uma pessoa que quer fazer uma negociação, que quer falar com alguém, com certeza ela tem que ter o direito e o poder de ligar para alguém. Então ela vai querer ligar. Só que aí é diferente. Uma coisa é a pessoa quer ligar para você, outra coisa é você acionar aquela pessoa por telefone. É. Então, E a gente vai ter esse ano aí, né? Ainda está em discussão. Alguns especialistas aí dizem que esse negócio não vai para frente, mas a gente vai ter aí o 0304, né? Como outro empecilho que o pessoal, de uma certa forma, né? Eu diria que não é 100% dos inadimplentes que vão conhecer que quando tiver um prefixo 0304, aquilo é uma cobrança. Mas muita gente vai saber disso, isso vai ser bem divulgado, e aí é aquela história, né, que eu sempre falo, o que é uma ligação indesejada, né? Que a Anatel, ela quer, exatamente, ela bota sempre o discurso de, não, a gente quer criar situações para evitar as ligações indesejadas, né? E, poxa vida, o cara está devendo. Existe uma questão até jurídica, né? Que é, pô, cara, mas cobrar o cliente é um direito que eu tenho estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, né? Então, como é que eu vou ser impedido de cobrar o cara? Né? Esse é um ponto, né? é, E é, aí a gente vê que existem muitas questões, né? No próprio digital, até aproveitar e vou te colocar um ponto desse, né? Quando a gente faz mensagens simplesmente disparos de SMS, eu muitas vezes encontro um consumidor, um inadimplente do lado de lá, que ele até quer pagar, mas dependendo do meu disparo, ele nem sabe como é que paga, né, cara? Então, como é que faz? Como é que paga, né? Então, assim, não é só também ser digital.
né? Eu acho que a gente tem que ter um algo a mais nesse sentido. Sem Como é dúvida. que vocês estão trabalhando no dia a dia para ter esse algo a mais, Marcelo? Então, e aí que entra uma coisa muito bacana na Quero Quitar, né? Que você tem uma questão de propósito, que eu acho Uhum. que você tem que, na verdade, conquistar primeiro a credibilidade do cliente devedor e você fidelizar esse cliente. Então, hoje, Perfeito. você deu um bom exemplo aí de disparo de SMS, em que as pessoas elas muitas vezes desconfiam mesmo Ah, daquele SMS. Quem que tem hoje uma confiança de sair clicando numa e mensagem que vem para você? exatamente. Não é? Então, Eu recebo, por exemplo, um e-mail, e eu já recebi inúmeras vezes, dizendo que é do Itaú e que os meus pontos do cartão expiraram. Então, acesse não sei o que lá. Quando eu vejo o e-mail não tem domínio do Itaú, é um nome qualquer lá com Gmail ou com outro. exato, Cara, isso exato, não é do Itaú, cara, isso daí é, é fraude. Então, assim, já cria, porque a gente vive recebendo mensagens exato, que não exato. são verdadeiras, né? Por isso que você tem ali, no contexto de uma marca de uma empresa, na credibilidade que ela passa, você tem ali uma profusão de canais, né, em que todos convergem para, por exemplo, um site da empresa. E aí a pessoa recebe um SMS, ela vai no Google, ela pesquisa o nome da empresa, ela vê que a pessoa existe, ela vê ali no Google que o número do telefone que está ali de repente o mesmo número do telefone que você recebeu ali aquela mensagem, ela pode entrar em contato pelo WhatsApp com aquela empresa. Então você tem aí, quando a gente fala do digital, não é apenas você mandar o SMS ou você mandar o e-mail, é você ter, na verdade, um marketplace instalado ali como um canal de preferência daquele cliente devedor. Então, isso aí é muito maior do que você fazer uma cobrança digital, né? E, Exatamente. e aí que entra um ponto que eu venho refletindo muito nesses dias, porque o cliente devedor hoje, com mais de 70 milhões de pessoas endividadas hoje Negatividade. no país, e se a gente imagina as pessoas que têm dívidas com mais de 5 anos de atraso, que, embora não estejam mais negativadas, Exatamente. as dívidas permanecem. As dívidas permanecem, pesam no seu score, e as pessoas elas têm que ter a possibilidade de fazer essa negociação. Mas aí Perfeito. mas aí a gente vai para um paradoxo que é do tipo, a pessoa tem 5, 6 dívidas para pagar, né? Exatamente, né? Qual, Segundo a Serasa, a média é 4, né? qual que é a dívida que eu vou pagar e qual que é o canal que eu vou querer fazer aquele pagamento? Ora, vai ser aquele canal de preferência daquele cliente e para aquele credor, né, para aquela dívida que ofereça as melhores condições que eu possa pagar, né? Então, a- é, cai aí, na verdade, uma responsabilidade também para os responsáveis pelas áreas de risco, e isso são os grandes desafios que se impõem, porque nós temos que lembrar dos famosos Cs do crédito, né? Vamos só relembrar quais são esses Cs do crédito. Boa. Condição, caráter, capacidade, capital e colateral, que seria a garantia. Então, um dos Cs do crédito é a capacidade, é a condição daquela pessoa. Se você aprova um crédito para quem que já tem, sei lá, tantos cartões de crédito e depois a pessoa não paga, né? É a Quem é a responsabilidade culpa, da né? cobrança. Quem é Então, a culpa? Isso daí que você está falando, cara, eu nunca esqueço de um diretor da Riachuelo que, num evento que a gente teve na Goon, ele falou lá num fórum, falou, seus senhores aqui deve ter, no mínimo, um cartão com um limite de 5.000 reais. A minha cliente não consegue ter um cartão com limite de 5.000 reais. Mas o que, que acontece? Do jeito que o mercado é hoje, ela tem 10 cartões com um limite de 500 reais, que é isso que você está falando, né? E aí, exato. cara, a mulher, ou sei lá, a mulher, o homem, enfim, ganha 2.000 reais
e aí vão dando limites percentuais da renda, sem avaliar o todo, né? E aí o cara fica com um limite de 5.000, né? E ele ganha 2. Como é que pode, né? Porque ele fica no limite de 5.000 na totalidade dos cartões. Pois é. Essa é uma questão que ainda é uma deficiência no Brasil, né? A gente agora está começando a discutir Open Bank, Open Finance, né? Então, acho que ainda é um processo de evolução. E eu acho o seguinte, tem um ponto que eu conversava com o Fernando Manfio, né? E eu acho que isso vai ser um ponto que eu vou estar discutindo lá no Fórum Move On, lá no dia 9 de maio, que é assim, né? Como é que a gente vai chegar numa relação crédito-PIB maior que 100%, como acontece em outros países, com o grau de endividamento que a gente tem hoje no país, né? Sem Pessoas dúvida. endividadas, pessoas negativadas, quer dizer, algo tem que mudar nesse processo, né? Eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Então, você precisa tratar bem esse cliente devedor, porque antigamente se pensava, né, já que o cliente ele teve o seu cartão cancelado, antes de cancelar, eu quero recuperar a dívida e recuperar o cliente. É, Depois que o cartão é cancelado, eu só só quero quero a dívida. recuperar a dívida. Eu Exato. só quero o valor. Só que isso mudou, né? Isso mudou. Hoje Tem que mudar. nós temos credores já que trabalham lá conosco, lá na Quero Quitar, em que você negociando a sua dívida, em que você está lá em atraso, o seu cartão, mesmo depois de ser cancelado, ele é Exatamente. reanalisado para você voltar a utilizá-lo. E isso é muito legal, Marcelo, que aí, isso eu já falei várias vezes, tenho repetido sempre que eu posso. A gente fez um trabalho numa loja de varejo, eu vou até falar aqui porque eu acho que não tem nenhum problema, que é a Besni. A Besni Tá? é uma loja de roupas e calçados aqui. Eles tinham uma decisão que é assim, o cara ele é bloqueado com 60 dias lá no Creli, só que o cartão ele ficava bloqueado, não cancelado. A hora que esse cara pagasse, ele voltava ativo, independente do momento. Depois eles criaram um processo, inclusive, de, cara, eu vou avaliar, esse cara não vai voltar com o mesmo limite, tudo isso, Claro, com né? certeza, com Mas ele certeza. retomava o cliente. E aí a gente fez um trabalho que o objetivo era criar um score de rentabilidade. Quem era o cara mais rentável? Me responda. É o cliente que paga pontualmente em atraso. Né? Então, o cara que estava acima de 180 dias, para você ter ideia, e pagou, cara, era o melhor cliente em termos de rentabilidade. Sem dúvida. Então, assim, era um casamento de tempo de casa versus quantidade de vezes que esse cara ficou inadimplente e me pagou. Né? Porque ele me trouxe receita de atraso. Sim, Né? sim. E aí, a decisão lá da Besni era o quê? Cara, dependendo do nível de rentabilidade que esse cliente me trouxe, cara, eu posso ter uma taxa diferenciada ou, no limite, eu posso isentar a taxa de juros para ele no momento que esse cara tiver um problema. Perfeito. Porque Perfeita eu quero trazer política, bem ele de volta. interessante. Né? Eu quero trazer Corretíssimo. ele. E imagina esse cliente devedor sendo bem tratado, tendo aí as melhores ofertas de negociação que o Exatamente. credor possa oferecer, ele faz um acordo com a sua comodidade, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, sem ter Ninguém ligações pressionando. invasivas, sem ninguém me pressionar. Já que aprovaram o crédito, agora o cliente devedor é que ele tem aí esse empoderamento. Então, ele vai fazer a negociação, né? Aí ele vai pagando. Conforme esse cliente inadimplente, ele volta a pagar as suas contas, ele tem o seu acordo que ele quita a sua dívida, por que não você não pode oferecer mais crédito para Exatamente. ele? Né? Então, É, esse cliente, ele tem que ter aí a sua renovação no ciclo de crédito, mas é uma questão até social, que a gente acaba vendo tanta gente sim, inadimplente, mas sim. se você só ficar negando para quem tem dívida, não aprovando mais, o cliente não quer ser mais cliente. Daqui a pouco não tem mais cliente Mais cliente. para ser aprovado, né? E você sabe que, até contando para a galera aqui, eu e o Marcelo não combinamos nada, a gente não combinou pergunta nenhuma, Não, tu é meteu na verdade, é raça. verdade. Aí eu É isso vou mesmo. colocar uma para você. Né? Essa questão do cliente em cobrança, muitas vezes, cara, o cara está endividado, está devendo lá para 4, cara, ele está desempregado
ou ele está com uma renda que está descompatível com as dívidas que ele tem. Um dos pontos que eu acredito que a gente vai ter como uma dos salvamentos da cobrança é o próprio crédito. Vocês hoje trabalham para diversas financeiras, diversas empresas. Tem alguém que já para e pensa assim, fala, cara, olha só, cara, eu tenho uma linha aqui de empréstimo pessoal, por exemplo, né? E muitas vezes o cara tem um juros que é alto num determinado produto, né? Se a gente for olhar no Bacen, existe um produto que todo banco tem, que é o crédito pessoal destinado à negociação de dívidas. Isso é uma linha separada no Bacen, inclusive. Tá. Essa linha geralmente tem o quê? Uma taxa de juros menor. Por quê? Cara, o cara está devendo um cartão de crédito lá, ficou no rotativo, 400% de juros ao ano. Tudo bem que hoje ele não rotativa, né, sem prazo. Ele Sim. rotativa um mês, depois é oferecido um parcelamento. Mas, assim, a ideia é você poder trocar dívida cara por uma dívida mais barata. Você vê esse movimento do crédito já favorecendo a cobrança, ou seja, olha só, você está endividado aqui, porque aí tem uma questão também complicada. Não é uma política de crédito para um cara que veio aqui me pedir. É uma política de crédito para um cara que muitas vezes já está negativado. Eu vou ter que ter um cuidado maior nesse sentido, né? Como é que você vê essa questão do crédito apoiando cobrança? É uma outra unidade que nós temos aí já projetos para serem implantados. A gente torce aí que os fundos de investimento voltem a olhar as startups aí com mais carinho aí, porque com o nível de taxa de juros que a gente tem hoje, Exato. muitas pessoas estão aí preferindo deixar o dinheiro em renda fixa, né? Então Exato. acabam tendo os fundos de investimento estão muito mais rigorosos hoje em dia, tanto é que a Quero Quitar nesse ano deve aí, a gente tem uma ambição muito forte, a gente vai atingir o nosso break-even, né? Mas essa iniciativa do crédito, sem dúvida, é uma das alavancas, né? Então, se você tem o comportamento desse cliente inadimplente pagando ali o seu acordo, conforme você observa esse comportamento, você pode oferecer uma solução de crédito para ele com taxas de juros menores do que 2 dígitos. Então, hoje em dia, quando você vê um crédito para o meu gatinho está ali atrás, aquele que apareceu no vídeo também, né? É o Charlie. Sempre, sempre. Sempre. Cara, meu cachorro também já apareceu numas lives que eu fiz, a minha mulher chegou em casa, ele começou a latir. Aí na hora que eu fui agradecer, eu falei, queria agradecer a participação do meu cachorro também. Pois é, mas hoje as opções de crédito para negativados são caríssimas, né? É, Caríssimas. E aí é que é tal ponto. O cara não vai trocar dívida cara por outra mais cara. sem Não dúvida. faz sentido. E o ponto que não tem no mercado, que é onde a Quero Quitar vem aí acumulando esse expertise ao longo desses últimos anos, né, que é ter o comportamento de crédito desses clientes ao pagar os seus acordos em cobrança. Exato. Então, com isso, você consegue proporcionar, claro que uma linha de crédito semelhante àquela que a gente falou da loja de varejo, da Besni, né? Sim, Que exato. você pode aprovar um crédito mais comedido, com limites mais baixos, mas com Exatamente. taxas de juros que são menores, né, a ponto de você não fazer com que a pessoa volte a inadimplir E novamente, né? entendendo quem é o cliente, né, cara? Peraí, eu vou resolver a dívida dele do banco X. Cara, mas esse cara deve para 5 outros. Não vai adiantar, não é isso que vai resolver o problema dele, né? Porque eu olho individualmente para o meu produto, mas, por exemplo, para eu conseguir fazer um processo que eu recupere o cliente, né? Aí podem dizer, pá, mas eu vou recuperar o cliente para os outros também. Cara, é a mesma história. O cara ele pode estar inadimplente para você, para outro, para outro, para outro. Cara, mas ele vai ser um problema para todo mundo, inclusive para você. Sim, sim, sem dúvida. É isso, né? Então, além dessa questão que nós chamamos de quero renda, né? Tem também um lado de renda extra
que você pode Pode proporcionar proporcionar. através de uma educação financeira, de uma pessoa poder ali trabalhar algumas horas para ajudar outras pessoas ali, Exato. ensinando ali como que você controla um orçamento doméstico, né? Então, esse lado de educação de crédito, infelizmente, ainda é algo que falta muito aqui para o nosso país, né? Então, as pessoas têm ali um produto que não é tão simples como o cartão de crédito, as pessoas querem ter ali o benefício do bem no curtíssimo prazo, aí depois começa a fazer o pagamento mínimo, depois acaba entrando num parcelamento, não consegue pagar o parcelamento, e aí acaba entrando em cobrança, né? Então, esse ciclo vicioso, né, que a gente procura fazer através aí de um processo totalmente automatizado, sem ter interferência humana, mas é claro, e esse é um ponto que eu retomo aqui a questão do Eric lá que comentou, né? Não o acionamento ativo, mas se o cliente quer entrar em contato com você, com certeza ele tem que ter essa possibilidade, seja por voz, seja por WhatsApp, Isso aí. seja por chatbot. Se o cliente quer falar com você, atenda esse cliente, né? E isso é legal porque, por exemplo, eu lembro, e aí nesse caso eu não vou falar nome, mas eu tinha uma assinatura de um serviço aonde, cara, eu quando ingressava na URA, cara, e a URA dos caras era extraordinária. A hora que passava pro mano, velho, me dava desespero. Desespero, porque o cara não sabia nem falar direito. É inacreditável a situação. E a gente sabe o que acontece nesse mercado. Por outro lado, e aí eu vou falar o nome, porque agora eu estou elogiando, eu sou cliente Porto Seguro. Cara, e eu trabalhei, fiz consultoria para Porto Seguro e eu vivi isso na pele lá. O atendimento da Porto Seguro é extraordinário. E assim, a Porto Bacana. Seguro fez um movimento que eu me lembro, que era pegar a primeira etapa de cobrança, que era 100% terceirizada, e internalizar. Por quê? Porque eles falam, cara, esse negócio vai ficar mais caro, a gente já sabe, mas eu vou ter o cara na minha filosofia, do meu atendimento Porto Seguro. A pessoa fala com você, cara, você se sente assim, extremamente privilegiado. Parece que você tá recebendo um contato, mas você está tendo aquele. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então, cara, parece que ela está me falando com carinho, sabe? Então, ela me Que abraça legal. quando ela fala. Sim. Então, assim, a gente sabe que existem as duas coisas, né? E aí, aproveitando até nisso, eu queria te perguntar, é, como é que é esse processo? Porque eu tenho uma ideia, né, e a gente falou isso também quando eu comentei com o Eric, a gente sabe que hoje em dia tem muitas oportunidades de você ter as duas coisas, né? Eu não acho que eu vou virar só digital, eu vou ficar só humano. Eu acho que a combinação dessas duas coisas funciona muito bem. Como é que vocês estão vendo isso aí na Quercutar? A gente, o híbrido, né, ou a gente pode chamar de phygital, né, que é o que a gente está falando muito hoje, sempre é o digital, nós sempre vamos ser ali o digital, mas em um momento em que alguém quer falar com a Quero Quitar, ela vai ter ali o transbordo para um time de CX que vai ter uma Perfeito. pessoa ali digitando, respondendo para a pessoa, né? E essa não era a ideia original, né, Marcelo? Evoluiu, ela evoluiu. Evoluiu. Porque a gente falou, não, vamos ser só digital, né? Eu não sei se eu estou Não, certo porque nesse tem ponto. coisas que não são automáticas, né? Porque tem Sim, horas, né, que aquele valor do acordo que está sendo feito, né, acabou vencendo ali o boleto e eu preciso ali de uma segunda via e tem situações que o robô não consegue atender. E exatamente. ali, para você transmitir credibilidade também, você tem hoje soluções em que você transfere para o humano. Exato. E simplesmente você atende. Então, hoje, a grande diferença que existe, além da questão de nós não iniciarmos fazendo acionamento telefônico, sempre a pessoa entra em contato com a Quero Quitar, né? Eh, Nós também somos um marketplace. Então, e Perfeito. aí que é interessante, né? Porque fala-se muito hoje em dia de skip tracing, né? O dado de contato hot, foi até o ponto lá que o Eric mencionou, né? Exato. Se eu tivesse um. Só que hoje, quando eu estou no marketplace e o cliente ele entra e vê não só a dívida
com a Porto Seguro, mas vê a dívida com N um outros, né? banco, com um varejista, né? É, um efeito de rede acaba acontecendo e É, um credor acaba ajudando o outro. Então, exatamente. é, nós respeitamos a LGPD, não existe tráfego de contato entre um contrato e outro, mas é a dívida daquele CPF. Então, Exato. o cliente, ao entrar em contato com a Quero Quitar, eu tenho ali essa atualização daquela dívida e o cliente pode ser que ele nem tenha o dado atualizado na dívida Perfeito. de um banco X ali, mas eu entrei por uma outra empresa que o meu dado estava atualizado. E aí eu Uhum. consigo negociar as dívidas como eu bem desejar. E isso é um negócio, né, que a gente já teve aqui no Brasil algumas legislações que queriam buscar exatamente essa filosofia do cara poder negociar o débito total, né, dele. A lei de superendividamento fala sobre essa possibilidade, né, do cara superendividado ir no Procon, fazer uma negociação única, mas na teoria, a gente que vive no dia a dia desse processo, a gente sabe que às vezes é complicado. O próprio Serasa Limpa Nome, né, por exemplo, você vai lá, você pode negociar 10 dívidas, mas você vai sair com 10 boletos. Sim, sem Por dúvida. quê? Porque é difícil unificar um boleto, a não ser que a Serasa chegue e fale, não, vou unificar aqui, eu recebo na minha conta, depois eu, opa, fatio todas elas. Esse negócio não é tão simples assim, né? Porque você tem do outro lado o credor que não quer mais que esse recebimento fique na conta do terceiro, ele quer na conta dele, né? O próprio desenrola agora, que é um ponto que a gente não vê, a gente só vê a questão do vai ter o desenrola, vai ter o desenrola, vai ter o desenrola, mas nada ainda concreto e nem ainda programado. Ele fala de uma negociação única, mas como é que vai ser isso? Quem que vai fazer isso? Então, assim, muitas vezes, esse é um caminho, né? Porém, o mercado precisa de regulamentação, e aí até tem um cuidado, né? Que eu escrevi da primeira vez que eu fiz um post falando do desenrola, que assim, vamos imaginar que que o governo vai estabelecer a Serasa para ser. Cara, mas peraí, então quer dizer que todos os escritórios e todos os portais, todos os marketplaces, então morreram, porque vai ser só a Serasa que vai negociar? Então, assim, as coisas têm que ter um cuidado além do básico, né? Às vezes, eu vejo certas legislações, né, que querem, que têm até uma ótima intenção, mas por falta de conhecimento técnico do chão de fábrica, acabam criando situações que, na verdade, vão mais atrapalhar do que resolver. Pois é, pois é. A gente espera, né, que o programa desenrola, né, que ele Ele desenrole, né? possa evoluir, né, na figura do nosso CEO, o Mark, né, ele esteve já participando de algumas reuniões junto ao Ministério da Fazenda, lá em Brasília, né, junto com outros representantes, né, mas é algo que precisa continuar sendo discutido. Discutindo. Enquanto isso não acontece, acho que vale a pena reforçar, né, um conceito importante em colocar a diferença entre uma cobrança hoje tradicional, com os modelos operacionais, com os modelos de meritocracia, em que Sim, você tem ali modelos de prazos de preferência, a carteirização das carteiras, né? sim. É, esse modelo, ele imagino que ele vai continuar funcionando por um bom tempo, mas empresas marketplace como a Quero Quitar, né? Ou como o próprio Serasa, como você bem colocou aí, e outros tantos, né? É, precisa funcionar o que nós chamamos de mar aberto. O que é o mar aberto, né? Até É, acesso, né? é você ter acesso a toda a carteira, porque cada empresa tem a sua potencialidade em termos de exploração da base, de você fazer ali os modelos de score para você fazer o correto acionamento digital da carteira, né? E cada um tem uma sua marca diferente. Então, e como existem diferenças importantes em termos de remuneração das empresas, né? é, Colocar uma Quero Quitar ou até mesmo uma outra digital, um outro marketplace para concorrer com uma empresa híbrida, com uma empresa que faça Exato. ali.
aí realmente Fica complicado. fica ruim, Exatamente. fica ruim. Exatamente. Então, acho que uma mensagem importante é que nós fizemos essa mudança em alguns credores na Quero Quitar e deu super certo, né? Que é funcionar em mar aberto, ou seja, dê acesso à carteira inteira, a gente não vai fazer um acionamento excessivo Isso. e as fraseologias, elas são diferentes, né? Não é a mesma Exatamente. coisa, por isso que não dá para confundir. E aí convive os dois mundos tranquilamente. Exatamente. E esse é um ponto, né, que eu conversava com o Renato Luqueta, que é do Tribanco, né? E o Sim, Renato, credor nosso também. Abraço pro exatamente. E Renatão o aí. Renato falou assim um dia para mim, faz um tempo já, ele falou assim, esse negócio de distribuir carteira toda para essas empresas de marketplace é um negócio que eu acho que eu que comecei. E aí o povo foi tudo seguindo. E eu nem sei se é a melhor coisa, mas hoje e hoje eu vejo que, cara, o modelo é muito legal, porque aí você dá a possibilidade do cara interagir, né, na mesma regra com a massa, só que aí a gente está falando de algo a mais, né? É você ter acesso não apenas àquilo que é a tua carteira, mas aquilo que é a dívida do inadimplente, e isso ainda é difícil, né? É Sim. mais ou menos o que o Eric comentava, né, sobre cara, eu tenho que ter acesso, eu tinha que ter uma base com o telefone do João. Ó, o telefone do João é 123, que eu até comentei, era a antiga lista telefônica, né, velho? Que tinha lá a lista e, ó, quero achar o telefone do João. O telefone do João é 123 456. Cara, e hoje em dia teria tecnologia para fazer tudo isso de uma forma muito fácil. E a unificação da dívida também, né? Poderia ter aí uma entidade que fosse aí sim, se o governo quer ajudar, né, e não quer ter ganhos com isso, pô, sem fins lucrativos, uma centralizadora que todas as dívidas seriam. Porque, assim, se você for ver hoje, no meio financeiro, todo banco hoje divulga toda a sua carteira. E no SCR, eu, Eduardo Tambellini, se quiser ver lá quais são as minhas dívidas, eu vou lá e vejo. Só que eu estou só no segmento bancário. Né? Eu teria que ter um processo efetivamente que o próprio Open Finance tem esse objetivo, de eu poder, de repente, pelo aplicativo do Itaú, ver meu saldo no Bradesco, enfim. Eu acho que a gente está próximo de caminhar para algo assim. Mas, de novo, eu acho que às vezes falta no governo, né, pessoas que entendam efetivamente o mercado. Como você comentou, o Mark já participou. Eu acho até que eles tentam conectar o mercado nesses processos. Mas parece que na hora que eles decidem sozinhos, né? Sem a Sim, opinião dos especialistas. tá Agora, certo. agora, Marcelão, queria pegar aqui uma última perguntinha. A gente está aqui num papo pô, super gostoso, nem estou vendo a hora passar. Mas, assim, você, de novo, não tem nada combinado aqui, né? Na raça mesmo. Claro. Você viveu um período grande, aí, tá aí atrás de você, né? A Torre Eiffel. Sim, verdade. Você viveu um período grande lá na França, né? Sim. À frente de uma financeira lá tal. O que você pode me dizer? Porque a gente às vezes tem aquela síndrome de vira-lata, né? O Brasil, as coisas não funcionam, tal. Mas a gente tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo. Eu costumo dizer quando você assiste aquele filme Prenda-me se for capaz, aquilo é um negócio tão específico dos Estados Unidos que você não consegue nem entender como é que o cara fazia aquela fraude, porque aqui tudo é conectado. Então, Sim. assim, a gente tem um sistema financeiro extraordinário. Eu não sei especificamente se você cuidou lá mais de crédito ou mais de cobrança, mas o que você pode falar das diferenças entre os dois países, né, na tua experiência? Eu trabalhei. Aliás, eu estou completando também quase 30 anos do mercado aí de crédito e cobrança, né? Isso, tamo junto. Minha escola foi lá na Credicar, lá como trainee lá há muitos anos atrás, né? E passei também por empresas de cobrança, né? Como a Credit One, como a Rappers, né? E também trabalhei em call center, trabalhei nas próprias CSU e trabalhei na Contax também, na Uhum, época, né? E quando eu entrei na Cetelem, que foi em 2009, eu toquei aqui a operação, inclusive como credor, eu contratando empresas de cobrança, né? E em 2015 eu fui convidado para ser head regional de cobrança
na França para cuidar da América Latina, inicialmente, Brasil, Argentina e México, e depois Portugal, Espanha e Itália, né? Legal. E o que é interessante que tem a ver totalmente com o ponto que você colocou, Tambellini, é, eu fui que, na verdade, nós brasileiros aqui, em cobrança, conseguimos aportar conhecimento e evolução Olha só. enorme para o mercado do mundo, porque não tem ninguém, nenhum país que eu conheça, e eu conheci os países da Europa, conheci também México, também acabei passando um ano na Argentina, né? O nosso processo hoje de cobrança, de o que nós evoluímos para o digital, não tem lugar no mundo que seja assim como nós. Não tem. Exato. Então, o que eu fui para lá, na verdade, foi para aportar conhecimento que eu tinha trazido do Brasil, né, para outros países, né, para ajudá-los a evoluir. Então, quando você compara o que nós temos hoje aqui no país com aquilo que tem lá fora, a gente está uma onda, se não duas ondas à frente, né? Então, existe ainda discussões muito fortes em relação ao uso de discadores, né, preditivos fora do Brasil. Existe uma regulamentação muito forte, eu lembro até de um episódio, né, em que a regulamentação na Inglaterra estava proibindo o uso do modo preditivo do Exatamente. Você tinha que discador, ligar né? primeiro para ele, para não ter. Eu vi isso, acho que nos Estados Unidos também. É uma loucura, né? Então, você tem uma grande regulamentação, uma grande preocupação com o emprego do funcionário. Então, fazendo uma lógica bem rápida, quando você vai querer implantar um discador preditivo, pensamos muito em ganhos de produtividade e que você vai acabar fazendo ali, em algum momento, um desligamento de pessoal, né? Lá fora não. Você quer implantar um modelo preditivo? Ok, mas você não vai desligar ninguém. O que você vai fazer? Nós vamos realocar esses funcionários e conforme o negócio crescer, você deixa de contratar. Olha só. Então, então são E isso é um diferenças ponto, importantes, isso né? é um ponto diferente no Brasil, e que eu acho que essa discussão pode dar meia hora, mas, cara, é igual que a gente viu o desemprego e a retomada do emprego nos Estados Unidos. Por quê? Pela facilidade de demitir e contratar, né? Que em outros países também, nos países que você viveu, deve ter também essa mesma filosofia, né? Porque aqui, para eu demitir um cara, eu tenho que pagar um caminhão de dinheiro. Depois eu contrato, aí já pago mais um. Então, é complicado, né? Isso é diferente, efetivamente. Entendi. Sim, então o Brasil, de fato, tem aí um conhecimento e uma evolução em termos de processos e de tecnologia que eu não vi paralelo em Uhum. países da Europa. Tive pouco contato com os Estados Unidos, né? Mas esse digital que nós temos aqui, marketplace, como nós temos na Quero Quitar, em outros concorrentes da Quero Quitar, é algo que é benchmark para o mundo. A gente tem que se orgulhar muito disso Muito legal. aqui no Brasil, né? E ao mesmo tempo, claro que eu trago também sempre preocupações em relação a, ao nosso processo tão forte de gestão, em que lá fora existe uma maior preocupação em relação à manutenção dos empregos, né? E isso traz uma discussão agora para a nossa atualidade, que é a nossa necessidade de formar os nossos funcionários para esse mundo novo que é o digital. Isso aí. Eu lembro que você comentou do Control Desk no outro vídeo, né? O Control Desk hoje, ele está expandido, né? Exato. Então, a gente sai de um Control Desk e a gente vai para o marketing digital. Nós Isso aí. temos que ter especialistas em redes sociais, especialistas em Google Ads, especialistas aqui em e-mail, né? E não mais em SMS, não mais Exatamente. só para fazer o Ligação. discador, entendeu? Muito bom.
Marcelo, vamos para o final aqui, cara. Acho que foi muito legal, gostei bastante. Bem complementar e não apenas focado no tipo de cobrança. Acho que a gente falou bastante coisa aqui além, né? Que eu acho que a gente precisa sempre estar renovando aí, e acho que essa oportunidade com você aqui foi fantástica. Então, queria te agradecer, queria que você deixasse sua mensagem final aí para a galera. Bom, eu agradeço o convite, é um prazer aqui estar compartilhando conhecimento, né, para que o nosso mercado evolua. A minha mensagem é que a gente está passando por uma transição, no nosso mercado, do mesmo jeito que no passado teve a transição quando entraram os discadores preditivos, né? E hoje a gente está fazendo uma união, né, da recuperação de crédito com o marketing de performance. Então, esse é o novo mundo, né? Eu não falo mais em cobrança, eu falo em recuperação de crédito, né? E acho que é esse o momento em que a gente está caminhando, né? Tem muito tema para a gente continuar discutindo, a gente está em evolução, né? Isso E eu aí, fico aqui à disposição para a gente fazer uma nova etapa, fazer um debate até mais amplo, quem sabe discutir em congressos aí, com sem todos aí dúvida. participando, né? Isso aí. Mas o nosso mercado ele evoluiu muito e eu estou muito contente aí aonde a gente está chegando, né? E quem vai ganhar com isso vai ser o consumidor, vai ser o nosso mercado e também as empresas, né? Que também precisam aí Com fazer o seu certeza. resultado, né? Isso aí. Mas obrigado mais uma vez. Para você, galera, curta o canal, se inscreva se ainda não é inscrito. Estamos chegando a quase 1.000 inscritos, hein? Em um dia aqui, a gente teve quase 35 novos inscritos. Então, a ideia aqui não é ter 1 milhão, aliás, eu gostaria de ter, mas é um canal nichado, com foco em crédito e cobrança. Vamos trabalhar isso, trazer bastante conteúdo. E aí, até a próxima. Obrigado, Marcelo, mais uma Tchau, vez. tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. galera.